Olá pessoal, bem-vindos para mais uma aula do nosso curso de gravação e produção musical. E hoje finalmente nós vamos começar a mixagem de um projeto, tá? Então nós temos aqui, pessoal, um projetinho simples, tá? Da onde que eu peguei esse projeto? Existe um site que tem vários projetos catalogados, tá? De vários estilos. Você pode entrar lá e baixar projeto de rock, pop rock, samba, MPB, jazz, metal, eletrônico, acústico, folk, orquestral, o que você quiser. São vários produtores que colocam os projetos deles lá abertos e você pode baixar e mixar em casa para treinar. Tá? Isso ajuda muito, pessoal, muito no desenvolvimento dessa habilidade de editar e mixar, principalmente quando você trabalha algo que está fora da sua área de conforto, tá? Um estilo diferente, isso ajuda muito, pessoal, tá? Então lá no grupo eu vou postar o link para vocês. Esse aqui é um projetinho que eu baixei de lá e vocês podem baixar esse projeto também que eu vou ceder para vocês, ou vocês podem pegar um outro projeto também. O importante é que vocês trabalhem, façam alguma coisa em cima desse exercício de mixagem, tá bom? Esse daqui, pessoal, é um projetinho bem curto, tá? Ele tem menos de 1 minuto, tá? Mas tem vários tracks aqui para a gente trabalhar, então é perfeito para a gente usar como exemplo de mixagem aqui no curso, tá? Então, olha só, vamos ver os canais que a gente tem aqui. A gente tem canal de voz, né? Tem um Rhodes, que é um piano elétrico. A gente tem duas bases aqui de violão. A gente tem um banjo aqui que toca somente na introdução. A gente tem uma guitarra aqui que toca mais depois pro meio da música, outra guitarra, que também tem um riffzinho aqui no meio da música. Temos duas guitarras bases que estão desde o começo. A gente tem aqui o contrabaixo também desde o começo. E depois a bateria, né? Bumbo, caixa. Aqui, ó, pessoal, caixa up e caixa down. O que significa isso? Essa microfonação aqui é quando você coloca um microfone por cima da caixa e outro por baixo para selecionar o som da esteira. Então, caixa up é o microfone de cima da caixa e caixa down é o microfone de baixo da caixa da esteira, tá? Esse aqui, esse caixa down, eu raramente uso aqui no estúdio, só quando eu quero pegar um som bem específico da esteira mesmo, tá? Esse canal aqui dos overs, pessoal, geralmente a gente tem o canal do over esquerdo e do over direito, que são aqueles dois microfones por cima da bateria. Na hora de exportar, o produtor resolveu exportar os dois microfones de uma vez, como se fosse um microfone estéreo, tá? Então veio só um canal em estéreo, que é dos dois overs. Não tem problema nenhum, porque não existe nada que a gente faria em um over que não faria no outro, tá? Então a mixagem dos overs é sempre igual para os dois. Então tanto faz mixar dois canais mono ou um canal estéreo dos overs. Depois dois canais de tom, né? O tom 1, o tom 2 que é o surdo e por último o room. Esse room, pessoal, eu até deixei ele mutado aqui, ó, porque ele é um canal de ambiência da bateria, tá? Na aula que vem sobre compressor, eu vou explicar o que é esse canal e como a gente pode usar ele para incrementar o som da bateria. Tá? Mas hoje a gente não vai ter utilidade para ele. A primeira coisa que eu faço, pessoal, para começar a mixar, na verdade eu faço antes de mixar, né, na hora de gravar mesmo, mas aqui eu vou mostrar para vocês já pegarem esse jeito. Estão vendo que aqui a gente tem todas essas tracks e todas estão em azul, né? Isso confunde muito a gente para a gente trabalhar, né? Deixa o negócio muito monocromático. Então eu gosto de colorir as tracks para facilitar a visualização de cada pedaço, tá? Então, voz a gente pode deixar assim mesmo, Rhodes a gente pode colocar uma outra cor, os violões eu posso colocar uma outra cor também que eu prefira, né? O banjo eu posso colocar em outra cor também. Isso aqui, pessoal, é para facilitar a visualização, tá? Então, por exemplo, essas duas guitarras aqui, riffs, que tocam lá mais para frente, vou deixar de uma cor. E as duas guitarras bases, eu vou colocá-las de outra cor, tá? Para facilitar. Baixo. Depois a bateria, posso colocar toda a bateria de uma cor só, para eu saber que isso aqui é um grupo, né? Nosso grupo da batera. Cor mais escura, isso. Tá? Olha só como ficou mais fácil para a gente visualizar os canais, né? Eu tenho um padrão de cor, pessoal, que eu faço em todos os projetos. Então, se eu abrir um projeto de 4 anos atrás,
esse esquema de cor aqui é o mesmo. Então eu sei rapidamente onde está a bateria, violão, baixo, tá? Para conseguir pegar as tracks e tal. Então ajuda bastante você se organizar. E também aqui, ó, a gente começa com a voz e termina aqui com a bateria, né? Então eu sempre organizo meu projeto aqui em cima. Vocais, né? Tudo aquilo que é menos pressão até aquilo que é mais pressão que a bateria, né? Então, voz, piano, violão, guitarra, baixo, batera. Vai do menos pressão até o mais pressão aqui embaixo, tá? É uma forma que eu utilizo para organizar e vocês também já podem estabelecer algum critério também para facilitar o trabalho e a visualização de vocês. Hoje, pessoal, então é a nossa primeira aula de mixagem e a gente vai começar com equalização, tá? O equalizador. Não vai dar para mixar tudo numa aula só, porque para explicar demora um pouquinho, né? Então, hoje a nossa aula é mixagem com equalizador, tá? O que a gente vai fazer, pessoal? Em primeiro lugar, tá? Em primeiro lugar, retirar o que é desnecessário, ou seja, aquilo que eu falei na aula sobre equalização, equalização corretiva. Depois, realçar o que é essencial, equalização artística. Então você não vai começar aqui o seu projeto pegando aqui o bumbo e socando grave nele, pegando o baixo e dando grave para ele, pegando o violão e dando brilho. Não, a gente não vai realçar, a gente vai começar retirando o que a gente não quer para depois realçar o que a gente acha que é extremamente importante, tá? É como se fosse a limpeza da casa, pessoal, tá? Você não vai começar a tua limpeza da casa já jogando desinfetante no chão para deixar um cheirinho gostoso, né? Primeiro você vai varrer, vai passar um aspirador de pó, você vai retirar a sujeira para depois você passar um paninho ali com cheirinho para a casa ficar bem perfumada, não é verdade? Equalização é a mesma coisa. Primeiro a gente limpa, depois a gente trata do perfume, tá? Então aqui, ó, eu vou abrir meu mixer. Vocês podem ver que em todos os canais está aqui já o equalizador, né, em todos eles. E depois a gente vai fazer na outra aula a compressão, tá? Então, com o mesmo equalizador, a gente vai fazer equalização corretiva e equalização artística. Algumas pessoas gostam de abrir 2 equalizadores por canal e usar um equalizador para retirar e outro para realçar. Eu prefiro fazer em um só, mas você faz da maneira que você achar melhor, tá? E lembrando, eu estou utilizando, pessoal, o equalizador do Logic Pro, tá? Que veio aqui. Você pode utilizar os mesmos parâmetros lá com o seu projeto, mas isso daqui é só para provar que somente com o equalizador que já vem no software de gravação, você já consegue trabalhar sem problema, tá? Então não tem que ficar, em primeiro lugar, baixando plugin bonito, que imita a mesa de som, que tem as cores. Não. Começa com o equalizador do seu software para você aprender como ele funciona, tá? Então vamos lá, pessoal. Temos todos esses canais aqui. Deixa eu dar um play para vocês conhecerem esse projeto, né? Beleza. Esse aqui é um projetinho bem legal, pessoal, tá? Tem a banda completa aqui pra gente trabalhar. E tem uma música com bastante pressão, né? Então dá pra gente trabalhar bem depois com o compressor também, tá? Então vamos por partes, pessoal, tá? Então, deixa eu mutar aquilo que a gente não vai utilizar e deixar em evidência só aquilo que a gente está trabalhando, tá? Em primeiro lugar, vocal. Antes de você começar, pessoal, a mexer aqui nas frequências, você tem que ouvir aquilo que foi gravado e perguntar o que é que tem, o que é que precisa ser retirado e o que é que precisa ser realçado, tá? Então, ó, ouçam esse vocal. I feel like I'm in heaven when my thoughts are in flame. Holy lucky sevens in this house of pain. Esse aqui é nosso equalizador, tá? Ouça de novo o vocal. Give it up, let me in and give me a roll. Meet you at the bottom at the wild-eyed sinner's bowl. Então vamos lá.
Vocês perceberam que esse vocal é um vocal um pouco mais agudo, né? Médio agudo. Então, primeira lição para vocês, pessoal. A gente não consegue, com o equalizador, adicionar frequências que não estão lá, tá? O equalizador, ele aumenta ou abaixa o volume, tá? Das regiões de frequência que foram gravadas. Essa voz, por exemplo, ela não tem uma região de subgrave ou de grave muito predominante, né? Essa voz aqui não é um barítono, por exemplo. Então, a gente, mesmo se eu chegar aqui, ó, e subir os graves, olha só. Feel like I'm in heaven when my thoughts are in flame. Holy lucky sevens in this house of pain. Perceberam que a mudança é ínfima, né? Só embolou a voz. Por quê? Porque não existe nesse vocal aqui algo muito predominante aqui nos graves, tá, pessoal? Não tem. Então, isso é natural da voz. Aqui no estúdio tem muito disso. Por exemplo, vocal feminino mais suave, a pessoa fala assim: "Ah, eu queria que você desse um peso na minha voz". Não tem como, tá? Porque isso não é natural dessa voz ter peso. Então, não tem como trabalhar com frequências que não estão lá, tá? Você pegar, por exemplo, uma guitarra, um timbrezinho bem agudo e querer dar peso para ela. Não tem como dar peso, tá? É a mesma coisa você chegar no bumbo, querer muito brilho no bumbo. Não tem como dar muito brilho no bumbo, porque não é uma região de naturalidade desse som, tá? Então aqui, ó, antes da gente começar a mexer aqui, né, tem gente que gosta de pegar aquelas tabelas da internet, o peso da voz é aqui, o médio da voz é aqui. Primeiro de tudo, pessoal, o que essa voz precisa, tá? Então olha só, uma voz que foi bem gravada. Feel like I'm in heaven when my thoughts are in flame. Não existe nada aqui nos graves para a gente realçar. Então também a gente também nem precisa nem tirar graves, né? Vamos pensar primeiro em retirar. Nem tem que tirar médios, correto? Nessa voz aqui, por exemplo, ó, Feel like I'm in heaven when my thoughts are in flame. eu não limparia nada dessa voz, tá? Porque ela trabalha bem aqui no médio agudo, né? E tá bem agradável, não existe nada aqui de muito exagerado. Holy lucky sevens in this house of pain. Give it up, let me in. Talvez, pessoal, uma coisa que eu gosto de fazer em vocais é retirar aqui um pouquinho dessa região aqui de 700, 800 Hz, que é uma região que não soa muito bem. Para você ouvir, ao invés de retirar, eu vou aumentar essa região. Deixa eu diminuir um pouquinho o fator aqui. Vou deixar mais fechado. Eu vou aumentar aqui para vocês ouvirem o som dela. Ó. Feel like I'm in heaven when my thoughts are in flame. Holy lucky sevens in this house of pain. Give it up, let me. Perceberam como essa região aqui é uma região meio encaixotada, né? O som da voz é meio boxe, que o pessoal chama, tá? Então eu vou retirar um pouquinho, limpar um pouquinho aqui. O fator aqui até um pouquinho mais aberto. Vamos dar um play. Feel like I'm in heaven when my thoughts are in flame. Holy lucky sevens in this house of pain. Já senti a voz um pouquinho mais leve, tá? Então essa aqui, pessoal, ó, rapidinho foi nossa equalização corretiva desse vocal, tá? Se fosse um vocal mais anasalado, a gente poderia retirar mais aqui em cima. Depois eu vou passar essas frequências para vocês, tá? Se fosse um vocal com muito grave, a gente poderia inclusive filtrar os graves aqui até uma certa região. Mas você tem que pensar o seguinte, o que esse vocal aqui necessita, tá? Então pronto, a gente já fez a equalização corretiva desse vocal. Agora, o que seria uma equalização artística? Em voz, pessoal, tá? Geral, assim, eu gosto de aumentar aqui a região entre 9, 10 e 11 kHz, porque o fator aqui é um pouquinho mais fechado, né? Porque dá um brilhozinho a mais para o vocal, tá? Dá um arzinho a mais para o vocal, tá? A não ser quando o vocal já é muito sobreagudo, daí a gente não faz isso, tá? Mas nesse vocal aqui eu acho que vai funcionar bem. Vamos ouvir. I feel like I'm in heaven when my thoughts are in flame. Ó, vamos desligar um pouquinho o equalizador, vamos ouvir antes. I feel like I'm in heaven when my thoughts are in flame. Agora prestem atenção nesses agudos, ó. I feel like I'm in heaven when my thoughts are in flame. Holy lucky sevens in this house of pain. Antes. Give it up, let me in and give me a roll. Meet you at the bottom Depois. at the wild-eyed sinner's bowl. Viu como o vocal ficou bem mais brilhante com essa curva aqui? Aí é a gosto, pessoal, aumentar, diminuir, tá? A gosto. Eu achei que ficou bom assim. Depois tem que ouvir com tudo, né? Mas ouvindo só a voz, acho que ficou bem interessante, tá? Vamos pegar aqui algum outro trecho pra gente ouvir. So here, I can't stand the taste. Ó, antes. So here, I can't stand the taste. Depois. So here,
I can't stand the taste. Viu como ficou mais brilhante, deu um arzinho a mais pro vocal, tá? No violão também isso aqui soa bem. Então nessa voz, pessoal, isso aqui é o que eu faria, tá? Aí você pode pensar, nossa, mas é só isso, caramba, queria que mexesse em várias frequências e tal. Pessoal, quanto menos mexer, quanto melhor tá gravado, menos precisa mexer, tá? Então aqui a gente tem uma correção, uma equalização corretiva, e aqui a gente fez uma equalização artística e pronto, tá? De equalização para essa voz, já estaria satisfeito com isso, tá? Óbvio que depois a gente vai ouvir com todas as tracks para saber se precisa ou não de mais alguma coisa, mas de imediato seria isso. Vamos agora aqui para o piano elétrico, tá? O Rhodes. Rhodes, se você não sabe, pessoal, é um piano elétrico muito famoso dos anos 70, tá? Anos 60, anos 70. Ray Charles tocava bastante. Procura depois na internet, que é um som bem legal, eu gosto bastante de usar. Ele tem um som bem parecido com de uma guitarra, até o sistema de captação é parecido, tá? Vale a pena vocês conhecerem. O Rhodes, pessoal, ó, vamos dar um play? Mesma coisa, ó. Existe aqui algum grave que vocês queiram retirar, ó? Tá? Não tem um grave muito absurdo, né? Vamos dar um play de novo. O que eu farei com esse Rhodes? Eu acho que dá para ele aparecer um pouquinho mais, tá? Brilhar um pouquinho mais. Mas antes disso, vamos pensar. Existe alguma coisa aqui para ser retirada desse som? Tá? Quem sabe aqui um pouquinho dos médios, né? Esse médio grave aqui um pouquinho. Vamos ver como é que soa. Vamos primeiro erguer essa frequência aqui para saber como que ela está soando. Essa região aqui, tá vendo, pessoal? Quando eu não sei que frequência é, eu faço assim. Eu aumento essa região para saber como ela está soando. Se está soando horrível, é porque realmente é uma região que a gente pode retirar. Ó. Antes, depois, tá vendo? Uma região muito... Então, eu vou retirar essa região aqui do Rhodes com uma equalização corretiva, tá? Não muito, só o suficiente aqui. Tá? Pronto. E agora para realçar, pessoal, tem uma região aqui entre 2,5 e 3 kHz, que é uma região de presença, tá? Então, se a gente aumentar ela aqui, vai dar uma boa realçada nesse Rhodes. Vamos sentir? Ó, antes. Depois. Tá vendo como ele apareceu mais? Tá vendo só como ele já soa um pouquinho mais pra frente? Ó. Antes. Depois. Ele ardeu mais um pouquinho, né? Essa região aqui, pessoal, entre 2, 3, 4 kHz, é uma região de presença muito forte para guitarra, para o bumbo também, para o kick do bumbo, e para piano elétrico também funciona. Piano acústico não é tão legal, mas para piano elétrico funciona legal, tá? Então é isso, pessoal. Retiramos aqui um pouquinho desse médio que a gente achou ali sondando, né? E adicionamos um pouco mais aqui do médio agudo para trazer um pouco mais essa presença. E eu acho que agora ficou interessante aqui esse Rhodes, tá? Vamos agora para o violão. Violão de aço, né? Bem legal, muito bem gravado. Violão, pessoal, eu gosto de retirar aqui, ó, até uns 120, 130 Hz. Por quê? Porque tem um gravezinho ali do violão que pode conflitar às vezes com o contrabaixo. Mas eu não venho aqui assim, ó, para tirar, tá? O que eu faço? Eu filtro, pessoal. A gente vai usar aqui o High Pass, lembra? Então a gente vai filtrar ali até 120, 140 Hz, ó. Às vezes você faz isso daqui e o violão soa meio magrinho. Nossa, bem magrinho. Mas a mixagem é isso, pessoal. Às vezes o violão solado aqui, né, ele vai soar magrinho,
Mas depois com a banda completa vai soar bem, porque nessa região aqui que a gente tirou, o contrabaixo vai soar mais livre. É como se fosse um joguinho de Tetris, pessoal, sabe? Você tira de uma pecinha para ela poder encaixar certinho em cima depois, tá? Então, em violão e guitarra, eu costumo tirar essas regiões aqui para o baixo e para o bumbo poderem soar com toda a sua potência aqui dentro, tá bom? Se você quiser mais presença no violão, pessoal, aquela mesma região que a gente realçou ali no piano, ó, serve também, ó. Vai ficar às vezes muito metálico, né? Estão ouvindo? Nesse violão que não precisa, acho que até pelo arranjo, ó, tá com uma presença legal já, tá vendo, ó? O que eu gosto bastante de fazer no violão é a mesma coisa que eu fiz na voz, pessoal. Essa região aqui de 9, 10 kHz, ó, a gente pegar e aumentar para trazer um brilho a mais das cordas, ó. Vou aumentar aqui. Tá vendo como as cordas agora estão mais brilhantes, ó? Antes. Depois. Tá vendo? Quando o violão tá com corda velha, pessoal, isso daqui não adianta de nada, tá? Agora com corda nova, essa subidinha aqui ó, em 9, 10 kHz ajuda bastante a trazer esse sobreagudo do violão. E aí você destaca o violão sem precisar necessariamente aumentar o volume dele, tá? Porque você destacou uma região aqui que é o quê? Essencial para o violão, tá? O grave não é essencial para o violão, então a gente retira. Agora, esse sobreagudo, ele é essencial. Lembrando que, se essa música fosse uma música só voz e violão, acústica, eu não tiraria esse grave aqui, tá? Porque daí deixaria rolar tranquilamente esse grave. Porque daí a música precisa para preencher. Como essa música já tem baixo e bumbo, então não é necessário, tá? Então, ó, antes... Ó, desculpa. Antes... Depois... E pronto, pessoal, tá? Agora, ó, uma coisa que é legal. A gente tem um outro violão aqui também, né? Fazendo outro arranjo. Mas como, pessoal... Opa! Esse outro violão aqui, pessoal, aqui embaixo, tá fazendo o mesmo arranjo. Mas como é o mesmo violão, é o mesmo músico, é a mesma palheta, é o mesmo tudo, o que que a gente pode fazer? A gente pode copiar, né? Vou até deletar aqui esse equalizador do outro violão. A gente pode copiar um equalizador para o outro canal, tá? Por quê? Porque é o mesmo violão, é o mesmo músico, é a mesma palheta, a mesma corda, é o mesmo tudo, tá? Daí na hora de mixar, a gente vai com certeza jogar um violão, vou fazer aqui para vocês verem, ó, um violão para um lado, outro violão para o outro, e vamos ver. Ó, antes do equalizador. Depois. Perceberam esse sobreagudo saltando, pessoal? É óbvio que não vai ter nenhuma diferença drástica, mas esses pequenos realces no final, canal por canal, fazem muita diferença, tá? Então, pessoal, violão seria isso. Em alguns modelos, dependendo da música, você pode até tirar um pouquinho dos médios aqui também, se você não está gostando muito. Mas nesse arranjo aqui, só filtrando os graves e colocando sobreagudo aqui em cima, a gente já consegue já um resultado bem interessante para o violão, tá? Agora o nosso banjo, né? Ah, você não pode copiar a equalização do violão para o banjo, que também é instrumento de corda, parecido? Não, porque é uma harmonia, né? E é um timbre bem diferente. O banjo ele é muito mais metálico, ó. Então vamos lá. Primeiro, retirar, depois realçar.
Aqui, pessoal, vale um pouquinho também de bom senso, né? Esse banjo aqui, ó, você pode ver que ele tem um médio, né, um médio grave aqui muito predominante naquela região que a gente tirou, inclusive, da voz, né? Ali, ó, nos 700 Hz por aí, quer ver? Ó. Só que esse aqui é o som do banjo mesmo, tá? O banjo ele tem esse som mais médio. Se você tirar essa região aqui, ó como ele soa. Fica parecendo uma cítara, sabe? Alguma coisa assim. Daí não é tão legal. Então eu não retiraria nada desse banjo. Por quê? Porque a gente não tem grave para filtrar, correto? Você também não vai querer filtrar os agudos desse banjo, porque ele não tem um brilho tão forte dessa maneira. O que a gente poderia fazer? Eu não retiraria nada, ainda mais, pessoal, porque esse banjo ele só toca na introdução. Então eu realçaria o som dele, tá? Então a gente pode testar, quem sabe aqui, ó, em 2, 3 kHz, a gente aumentar a presença dele da mesma maneira que a gente aumentou ali no piano elétrico, tá? Essa região aqui de presença, tá? Então, ó, vamos subir aqui. Vamos até abrir o fator Q aqui um pouquinho. Vamos sentir agora esse banjo. Antes. Tá, ó. Antes. Depois. Tá vendo como a presença dele já fica mais acentuada, já fica um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais destacado, sem a gente mexer no volume, tá? O que destaca um elemento, pessoal, não é o volume no meio da mixagem, é o quanto ele está bem equalizado em relação ao timbre dele essencial, tá? Então no banjo, pessoal, eu falei isso daqui. Daria para mexer ali no sobreagudo também, dar uma aumentadinha? Vamos ver como é que fica, se a gente tem material ali para trabalhar, ó. Já não fica tão legal, não dá tanta diferença, tá? Mas aqui é o que soa melhor para esse banjo, tá? Então, no caso, deixaria assim mesmo, tá, pessoal? Seria só isso de equalização para esse banjo, tá? Vamos agora, então, para as guitarras. Em primeiro lugar, essa guitarrinha aqui que faz um riff, né? Ali mais para frente da música, vamos ouvir ela. Tá vendo, ó? Um riffzinho com trêmulo, né, ó? A gente poderia fazer o quê? Destacar essa guitarra, né? Eu falei para vocês que violão e guitarra eu gosto de cortar, né? Até aqui 140, 120 Hz. Mas eu faço isso, pessoal, com guitarra base. Essa guitarra aqui, ó, ela é bem tranquilinha. Ela não tem esse grave pra gente cortar, né, ó? Então a gente pensa, o que a gente tem que limpar dessa guitarra? Dessa guitarra aqui, pessoal, eu não limparia praticamente nada, tá? Ó. Eu destacaria o quê? A região de presença dela, né? Que é essa região aqui. Se você dividir, pessoal, em vez de ficar dividindo aqui o equalizador entre grave, médio agudo e agudo, você pode dividir entre brilho, presença, um médio aqui que não soa muito bem em tudo, né? Grave, profundidade e subgrave, que é o peso. Aí você vai pensando assim, o que precisa de peso, o que precisa de brilho, o que precisa de presença, tá? Essa guitarra aqui, ó, não tem como dar peso nela, porque ela não tem material soando aqui embaixo, tá? Ó. Não precisa. Então a gente vai dar o que para ela? Vai dar presença para ela, tá? Então vamos buscar onde vai soar legal aqui. Acho que aqui é interessante, pessoal, tá? Um agudinho, ó. Aqui já tava legal, ó.
Mas aqui tá um pouquinho, ó, mais agudinha, tá vendo? Ó? Já dá um destaquezinho para esse arranjo, para esse trêmulo da guitarra, tá? Ó, vamos de novo, ó. Antes. Depois. Tá vendo como ela destaca, fica mais brilhante? Então seria isso, pessoal, tá? Nessa guitarra aqui, somente isso. Vamos para a próxima guitarra. Só um brilhozinho dela aqui, né? Só uns acordezinhos. Então a gente vai destacar, pessoal, o quê? Até uma região um pouco mais aguda dessa guitarra para ela dar mais brilho mesmo, tá? Então a gente vai vir aqui em 4, 5 kHz, que é essa região de presença, né? E vamos dar ganho. Então vamos ouvir aqui desde o começo para ver se está soando bem. Antes. Depois. Viram só? Como dá mais presença, dá mais brilho para essa guitarra? Coisa simples, né? Guitarra simples, coisa simples mesmo. Agora vamos para a guitarra base. É uma guitarra que inclusive já foi gravada com reverb, né? Você percebe o reverb ali de fundo. Percebe aqui, né? Ó. E tá com um médio muito forte, né, pessoal? Então o que a gente vai fazer? Nessa guitarra sim, primeira coisa, eu vou filtrar esses graves dela, tá? Percebam, pessoal, que eu vou filtrar o grave, o subgrave, mas não vou filtrar o peso. Se você subir muito o filtro, ó, fica com cara de radinho de pilha, né? Então, eu costumo subir aqui até uns 160 Hz, mais ou menos, ó. Que a guitarra mantém esse grave dela, só que não tem esse sub aqui para atrapalhar o contrabaixo nem o bumbo, tá? Agora eu quero tirar um pouquinho desse médio dessa guitarra, que eu acho que ela tá com um médio muito forte nessa parte aqui, ó. Só que eu não sei que frequência que é. Então o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou aumentar, né, com o fator aqui mais fechado, e vou ver onde está soando problemático essa guitarra aqui, tá? Ó. Essa região aqui, pessoal, que eu acho que está mais problemático, tá? Então eu vou suavizar aqui, eu vou retirar, tá? Vou pegar um pouquinho mais para cá assim, vou dar um play. Então, ó, antes. Depois. Viu como ficou mais definida a guitarra? Somente de limpar isso daqui, tá? É assim, pessoal. Então, primeiro, retirar o que é desnecessário, depois realçar o que é essencial. Vou repetir isso para vocês jamais esquecerem, tá? Dormir pensando nisso. Então, da guitarra a gente limpou aqui até 160 Hz, 158 Hz mais ou menos. Depois a gente tirou aqui 2 dB em 730 Hz, tá?
Bom, não vou ficar repetindo os detalhes técnicos em cada um, que vocês estão vendo aqui pelo vídeo, né? Quais são os números e as regiões. E agora a gente pode dar um pouco mais de presença para essa guitarra, pessoal, para ela não ficar, como a gente tirou as regiões dela, a gente também não quer que ela fique xoxa no arranjo, né? Então aqui em 3 kHz mais ou menos, a gente vai dar o quê? Vai dar presença, tá? 3,5, 4 kHz, a gente vai dar presença para essa guitarra. Vamos ver. Antes. Depois. Tá vendo que a guitarra ficou mais aguda, ficou mais brilhante, ganhou presença, ganhou destaque, simplesmente trabalhando com 3 regiões de equalização, tá? Antes. Depois. Tá? E agora vem aquele segredinho, pessoal. Essa outra base aqui de guitarra, ó, aqui embaixo, ó, que é a guitarra 2, é a mesma guitarra, mesmo timbre, mesmo músico, mesmo tudo. Então a gente vai copiar a equalização, tá? Lembrando que a gente não copiou aqui a equalização dessa guitarrinha mais limpa para a guitarra base. Por quê? Porque é um outro jeito de tocar, é um outro arranjo, uma outra região, é uma outra relevância. Então a gente vai copiar só a equalização aqui de uma base para outra, porque é a mesma base, tá? Se você gravar a tua base de guitarra, vamos supor, você tem 2 guitarristas na sua banda. Um vai gravar com uma Strato, o outro vai gravar com uma Les Paul, um vai gravar só com distorção, o outro vai colocar um fuzz ali. Você não pode ficar copiando a equalização, porque são 2 instrumentos diferentes. Mas aqui, ó, ouvindo, é o mesmo músico, mesma guitarra, os mesmos efeitos. Então, a equalização é sim a mesma, tá? Aí no panorama, o que a gente faria? Jogaria uma base para um lado, outra base para o outro, para equilibrar, e soaria assim, ó. Ó, sem a equalização, vamos ouvir essas guitarras base. Ó como tem embolado o médio, tá vendo? Ó como embola. Esse timbre aqui, quando você tá gravando, pessoal, tá soando muito bem, né? Tá com força, tá com destaque. Mas agora na mixagem você começa a ouvir, caramba, isso aqui vai ser problemático nos médios, né? Ó, de novo. Agora vamos ligar o equalizador que a gente fez. Soa muito mais natural essa guitarra agora, né? Correto? Então é isso, pessoal. Dessa guitarra são essas 3 regiões aqui que a gente trabalhou, tá? Um filtro, um corte e um realce. Pronto. Agora vamos para o nosso contrabaixo. Você pode perceber que é um baixo que gravou plugado direto na placa, né? Não tem som de amplificador. Não tem problema nenhum. Eu também prefiro plugado para trabalhar. O baixo, pessoal, agora sim a gente vai começar a trabalhar aqui embaixo, né? Porque o baixo, aqui, essa região aqui de 70, 80 Hz, é uma região muito boa para ele trabalhar, ó. Então a gente pode realçar aqui, ó. Antes, depois, tá vendo o peso? Tá? Essa região aqui, ó, 60, 70, 80 Hz, região de peso, tá? Algumas pessoas gostam de tirar o médio aqui do contrabaixo. Eu não curto muito, porque eu acho que o médio ele compõe bem o contrabaixo. Lembra que a gente tirou esse médio aqui do vocal, tirou da guitarra, né? Então esse médio aqui do baixo ele vai encaixar nos médios que a gente tirou dos outros canais, tá? Vamos ver aqui do começo. Olha esse começo aqui, ó, antes. Depois. Tá vendo como esse grave já veio mais, a gente costuma dizer redondo, né? Um grave mais gostoso de ouvir, tá? Só que cuidado, pessoal, que o grave ocupa muito espaço, né? Eu sempre falo isso.
Quanto mais grave uma frequência é, mais espaço ela ocupa dentro da mixagem, tá? Então, se você der muito grave, você vai ter um grande problema de espaço, tá? E vai soar só contrabaixo. Agora, pessoal, uma outra região aqui do baixo, ó, é a região de presença, tá? Que às vezes o músico toca, você dá o grave aqui, o baixo embola e você não ouve mais o arranjo. Então, essa região aqui, de novo, entre 2, 3, 4, 5 kHz, não tem receita, né? Você tem que procurar qual que é. Ela soa bem para destacar o arranjo do baixo, tá? Vamos realçar aqui, ó. Essas partes aqui mais staccato, ó, dá para perceber. Então, ó, antes. Depois. Pronto. E nesse baixo seria isso, pessoal. Se você quiser, você pode tirar assim um médio aqui, se você não curtir. É só sondar como a gente faz, né? Aumenta para ver onde soa pior e depois abaixa. Mas eu acho que assim já está interessante o som do contrabaixo, tá? Vamos ver o contrabaixo aqui com a guitarra, ó. Deixa eu baixar um pouquinho o som das guitas. Vocês estão percebendo como o grave do contrabaixo está encaixando juntinho com a guitarra, ó, sem embolar? Quer ver? Eu vou desligar o equalizador da guitarra para ela vir com o grave que ela estava e olha como você já perde o grave do contrabaixo de referência, ó. Agora com o equalizador ligado na guitarra, ó, olha como tem mais espaço para o grave do contrabaixo soar, tá vendo? Que é o essencial, né? Então a gente não precisa do grave da guitarra para levar a música. A gente precisa do grave do contrabaixo, assim como a gente não precisa do médio do contrabaixo para levar a música. A gente precisa do médio de presença da guitarra. E é assim que você vai encaixando os elementos na mixagem, tá? Vamos partir agora para a bateria. Primeiro, bumbo. Bumbo, pessoal, eu gosto de começar retirando essa região aqui, ó, entre 600 e 700 Hz, que é uma região completamente desnecessária para o bumbo, tá? Porque bumbo não tem médio, né? O bumbo ele é bem minimalista. Quando você pensa em bumbo, você pensa no grave, né, do bumbo, no peso dele, e pensa no kick, né, a força do pedal na pele. Então, esse médiozinho aqui, pessoal, não tem utilidade nenhuma pra gente, tá? E assim que a gente retira esse médio, matematicamente, a região grave e aguda já soam mais destacadas, porque você tirou essa região aqui, você tirou volume. Então agora tem mais volume no grave e no agudo do que no médio. Então olha como o bumbo agora já soa um pouco mais bumbo mesmo, né? Dá uma olhada, ó. Estão vendo, ó? Antes, sem equalizador. Depois... Tá? Estão ouvindo vazamento de caixa aqui no bumbo, né, pessoal? Não tem como tirar, tá? Não tentem tirar, porque o vazamento das peças aqui nos canais da bateria é o que dá esse som orgânico da bateria, tá? Se você quer uma bateria sem vazamento, você tem que gravar pelo teclado da tua bateria, tá? Daí não vai ter vazamento nenhum, mas daí vai ter som de bateria e de teclado também, tá? Então, esse bumbo, pessoal, tá vendo que só de tirar esse médio aqui, ó, antes, depois, só de tirar esse médio aqui, ele já soou legal, tá? Agora a gente vai realçar as frequências dele. Aqui no bumbo, pessoal, a gente vai realçar, como ali no contrabaixo, entre 70 e 80 Hz, né? Cada bumbo diferente. Por isso que eu falo que não existe frequência certa. Porque assim, ó, você tem bumbo de 22 polegadas, 20 polegadas, 18 polegadas. Já gravei bumbo com 16 polegadas, né? A medida do bumbo. E cada um desses tem mais ou menos grave, tem uma região diferente de realce de grave.
Então, pessoal, é só você pensar assim, ó, entre 60, 70, 80, 90, 100 Hz vai ser o grave fundamental do teu bumbo. Aí você vai procurando aqui, ó, para ver onde soa melhor. Ó, aqui já é um grave que não é tão legal pro bumbo, né? Mas aqui, ó, já tá interessante, ó. Antes, depois, aí vai dar do seu gosto. Mais grave, menos grave, tá? Quer tirar mais, quer realçar menos, tá? Tá. Aí eu gosto também, pessoal, no bumbo, de realçar a batida do martelo, o chamado kick do bumbo, tá? Que tá aqui, ó, em torno de 4, 5 kHz, tá? Então a presença da guitarra, tá? É 2, 3, 4 kHz. Kick do bumbo, 4, 5 kHz mais ou menos, tá? Depois vai anotadinho para vocês. Ó, vou realçar aqui. Antes, depois. Então, olha só, a gente limpou aqui, né, o bumbo, tirou o volume dessa região, realçou o grave, realçou o kick e tá pronto o nosso bumbo, ó. Vamos ouvir ele junto com o contrabaixo, ó. Pronto, ó. Mesmo os dois estando soando nessa região aqui, predominantemente entre 80 e 100 Hz, né? A gente aumentou. Olha como a gente ouve os dois, ó. A gente ouve os dois sem problema nenhum, os dois juntinhos sem embolar, tá vendo? Do bumbo, pessoal, seria isso a nossa mixagem também de equalização, tá? Agora vamos para a nossa caixa. Em primeiro lugar, caixa up, né? O microfone de cima da caixa. Essa aqui é uma caixa mais grave, eu gosto desse tipo de caixa assim também, ó. Bastante esteira, né, ó. Essa caixa aqui, pessoal, não tem muita coisa para tirar. Eu geralmente corto na caixa quando ela tem muita ressonância, sabe? Aquele som pem, pem, pem de campainha mesmo. Aí a gente começa a equalização da caixa filtrando. Mas essa caixa, ó, ela deve estar com algum tipo de material em cima dela, tá? Alguma fita, alguma coisa, alguma pele, uma outra pele recortada por cima, para estar soando sem ressonância assim, com o som tão sequinho. Porque é muito difícil conseguir uma caixa assim, tá? Então vamos partir para o realce. O grave da caixa, pessoal, ela não está aqui no grave do bumbo, tá? Ela é um pouquinho aqui entre 180, 200, 240 Hz, tá? Essa região aqui, ó, dos 200 Hz. Se você der muito grave, ela vai soando mais... Não é nem grave, é mais anos 80, assim, sabe? Não é tão legal assim. Então, dando um pezinho aqui em torno de 180 a 200 Hz, ó, a gente já consegue dar um pezinho legal para ela. E o destaque para baquetada, pessoal, entre 2 e 3 kHz também, aquela mesma região de presença, tá? Aqui dá para a gente destacar um pouquinho mais essa baquetada, ó. Aqui mais ou menos, ó. Sempre buscando, pessoal, tá? Sem receita, ó. Antes. Depois. Olha como a gente deu mais destaque para essa caixa, né? Com essa regiãozinha aqui, tá? Então nessa caixa seria isso, pessoal, tá? É aqui essa região de grave entre 180, 200, 220 Hz. E o destaque aqui entre 2 kHz para essa baquetada da caixa, tá?
é a mesma região de presença da guitarra também, tá? Só o transiente do bumbo que é mais aqui para frente, tá? Por causa do corpo técnico do bumbo mesmo, tá bom? Agora, pessoal, a esteira, tá? Essa caixa down aqui, ó. Estão percebendo que tem um sonzinho de bumbo vazando aqui, né? Então é o seguinte, ó, o som do bumbo, pessoal, ele é desnecessário para o microfone da esteira. Concorda comigo? Ah, mas ele é um vazamento e você disse que o vazamento é bom. Sim, o vazamento é bom, é natural. Mas aqui, por exemplo, o microfone da esteira, que quer captar só esse brilho da esteira, esse vazamento do bumbo é completamente desnecessário. Então o que a gente faz? A gente vai filtrar, tá? Por quê? Porque a gente não precisa de grave no microfone da esteira. O grave da caixa já está vindo ali no outro microfone, né, que a gente fez. Então a gente vai retirar aqui o som do bumbo da esteira, né? Vamos ver até onde a gente pode filtrar. Até aqui mais ou menos, ó. Antes, muito bumbo, né? E agora, menos bumbo, né? Já deu uma limpadinha no canal. E esse som da esteira, pessoal, a gente vem aqui em torno de 5 kHz, mais ou menos. Dá uma levantadinha para trazer esse brilho da esteira também, ó. Antes. Depois. Deixa eu ver se esse brilho deve ficar um pouquinho mais brilhante. Acho que seria aqui mesmo, tá? Vamos agora juntar com o nosso outro microfone da caixa. Nosso outro microfone da caixa. Os dois juntos, ó. Baixar um pouquinho o volume da esteira, né? Então, ó, sem equalização nesses dois mix. Fica meio sem presença, né? Ó. Agora com equalização. Mais destaque, né? Vamos vir com bumbo. Beleza, já tá soando legal. O corpo da bateria. Agora, pessoal, os nossos overs, tá? Tem gente que gosta de fazer o seguinte, pessoal, filtrar aqui os overs. Para só os pratos. Eu não curto muito, tá? Porque eu gosto também que os overs eles ajudem a compor o som dos bumbos, tá? Então aqui nos overs, pessoal, eu faço o quê? Eu não retiro nenhuma frequência dos overs, né? Porque a função deles é captar realmente o corpo da bateria, né? Tudo da bateria, o conjunto total. Eu gosto então de realçar aqui embaixo nos graves, tá? Para trazer o som do bumbo e a profundidade dos tons também nesses overs. E gosto de realçar ali perto dos 9, 10 kHz, que é a nossa região de brilho, tá? Aqui é a nossa região de brilho. Para os pratos soarem bem brilhantes, principalmente condução, né? Ataque, aquele brilhozinho gostoso. Então essas duas pontas aqui, ó, já me ajudam a ter um som de overs mais encorpado e mais brilhante, ó. Antes. Depois. Ó como o bumbo já veio mais, tá vendo? Agora vamos aqui para os nossos tons. Tom número 1. Então, pessoal, eu gosto de fazer algo parecido com o bumbo, tá? Eu gosto de tirar essa frequência aqui mais média, que eu acho que não tem tanta serventia assim para os tons, tá?
Aqui já soam mais legais também, ó. E hoje trabalhar aqui os graves, né, em torno de 100, 120 Hz, depende da medida do tom, né? Um tom de 8, um tom de 10, um tom de 12, um tom de 14 vão soar completamente diferentes, né? Mas eu gosto de trabalhar aqui essa região de grave, que eu gosto de tons mais graves, e essa afinação aqui tá mais grave mesmo, né? E se você quiser, deixa eu tirar um pouquinho, você pode realçar aqui também como bumbo, em torno de 4, 5 kHz, para fazer o quê? O destaque da baquetada do tom, ó. Tá vendo? Você traz mais para frente essa baquetadinha aqui do tom, ó. Tá? Então, ó, antes. Depois. Tá vendo, pessoal? Por isso que eu falo tanto que mixagem é design de timbre. Olha só como a gente esculpiu o timbre, né? Realçando, retirando, realçando. Olha como a gente vai esculpindo o formato do timbre que a gente quer, né? Então, dessa forma a gente chega num design de timbre que nos agrade, tá? Então aqui nesse tom, ó, uma retirada aqui de médios, tá? Aqui uma realçada nos graves para trazer mais profundidade do tom e uma realçada aqui na baquetada, tá? Se for um estilo muito agressivo, pessoal, você nem precisa realçar essa baquetada, tá? Como esse estilo aqui, ele é um pouco mais forte, né? Um rock um pouco mais, mais pancadinho assim, mas não chega perto de ser algo agressivo. Então dá pra gente realçar aqui sem problemas, tá? Agora vamos para o nosso surdo. Mesma coisa que no surdo, vou retirar essa região aqui de 700, 800 Hz, não curto tanto, tá? Coisa pessoal, pessoal, tem gente que gosta, tá? Você nunca vai pegar dois produtores e eles vão concordar em tudo numa mixagem, tá? Então o surdo, eu gosto de vir aqui no mais grave, aqui no 70, 80 Hz para trazer mais aqui, ó, esse grave dele, tá? E vamos dar um destaquezinho aqui também, ó, na nossa baquetada do surdo, tá? Um destaquezinho. Vamos ver. Isso. Juntando os dois tons, ó, que na hora a gente vai colocar um tom aqui para uns 30 para a esquerda, o surdo vai ficar ali uns 45 para a direita, e na hora da virada, vamos ver o tom e o surdo, ó. Legal, ó. Tem um brilhozinho aqui no tom 1, destaque da baquetada e a profundidade do grave do tom 2, tá? O room a gente vai conversar na próxima aula, tá? Sobre o que fazer com ele. Então, pessoal, de equalização do projeto seria isso, tá? Seria isso. Vamos agora... Vou fazer um pequeno panorama aqui, pessoal, só para organizar, tá? Então, voz, na aula de panorama, a gente aprendeu que voz é no centro. Rhodes é um piano. Então, piano, a gente também tem o costume de deixar no centro do panorama, tá? Nós temos aqui, pessoal, duas bases de violão, né? Então, para facilitar, vou colocar uma base ali a 20 para a esquerda e outra base a 20 para a direita para equilibrar. O banjo, como não tem nada de muito específico nele, ele soa só na introdução, vou deixar ele no centro, até porque quando ele está soando, o Rhodes não soa. Então eu consigo deixar aqui os dois no centro sem que os dois façam um overlap, né? Sem que os dois estejam um por cima do outro, tá? Quando termina o banjo, depois começa o Rhodes. Então os dois no centro vão ocupar o mesmo lugar, tá? Essas guitarras aqui, pessoal, eu vou fazer o seguinte, vou começar pela base. A base eu já fiz, né? Vou deixar uma aqui 45 na esquerda, a outra uns 45 para a direita, tá? Essas guitarras aqui eu vou deixar, já que o violão tá 20 para um lado e 20 para o outro, né, no panorama,
Essa guitarra aqui eu vou deixar os 35 para um lado e a outra 35 para o outro lado, tá? Baixo sempre no centro, contrabaixo sempre no centro, bumbo sempre no centro também, tá? Caixa sempre no centro, os overs nas pontas. Como é uma faixa em estéreo, a gente já tem os dois canais aqui, né, ó, na nossa faixa do bumbo. Então um está para a esquerda e o outro está para a direita, normalmente, tá? Sem precisar mexer aqui no panorama, tá? Porque já está em estéreo, então o produtor já exportou com um over para um lado e o outro over para o outro, então não precisa mexer. Os tons a gente já fez, né? O tom 1 aqui uns 29 para a esquerda e o tom 2 uns 45, 46 para a direita. Lembrando que o Logic ele não vai de 0 a 100, ele vai de 0 a 64, tá? Mas o seu provavelmente vai de 0 a 100%, aí você faz do seu gosto, tá, pessoal? Da maneira que você quiser. Então vamos ouvir agora a pré-mix, né, só com equalização da nossa música. Baixar um pouquinho de guitarra. Baixar um pouquinho esse riffzinho aqui de guitarra também. Mas o mais importante, pessoal, você está ouvindo aqui, ó. Olha o brilho do violão enquanto os acordes batem, ó, você ouve só aquele sobreagudo, ó. Enquanto você está ouvindo aqui, ó. Enquanto você está ouvindo aqui o baixo, ó. Olha como a guitarra não está incomodando o médio dela. Quer ver, ó? Se eu desligar o equalizador da guitarra e soltar com a música, olha como o médio dela dá uma incomodada, ó. Ela fica apagada, tá vendo? Vou ligar de novo o equalizador dela, ó. Óbvio que a gente ainda tem que fazer questão de volume, né? A voz está muito baixa ainda, né? Algumas coisas estão muito altas, mas o que deu para perceber aqui, que quando a gente dá play, você percebe que não tem nada embolando, né? Não tem nada chegando no lugar do outro. Você está ouvindo brilho onde você precisa ouvir, está ouvindo presença onde você precisa ouvir, você está ouvindo peso e profundidade onde você precisa ouvir, tá? Então o nosso projeto está coerente, tá, pessoal? É isso que a gente quer, coerência do início ao fim, somente com o equalizador, tá? O Logic ele mostra aqui em cada canal, ó, a equalização que a gente fez. Dá uma olhada como a gente trabalhou, tá? Onde em uma região aqui, ó, está acentuada, na outra track está retirado. Onde em uma track está aumentado, na outra track não está, tá? Então assim você vai fazendo com que uma track se encaixe na outra, fazendo aquele joguinho de Tetris, né, que a gente faz com as frequências, né? Tira de uma para a outra encaixar. Tira o grave do violão para o baixo encaixar melhor, né? Não dá brilho excessivo na guitarra para o brilho do violão aparecer. E assim, pessoal, a mixagem funciona. Quando você sabe o que? O que é desnecessário e o que é essencial. Depois, no final da mixagem, eu vou passar para vocês uma planilha com todas as frequências importantes para você saber trabalhar, tá? Inclusive em projetos bem diferentes desse, para você saber como trabalhar com uma voz nasalada, com uma guitarra muito ardida, com um violino muito ardido, com uma caixa que tem muita ressonância. Então vocês vão ter um manualzinho de como trabalhar com tudo isso, tá? Hoje é uma demonstração de como com 2, 3 regiões de frequência por canal você consegue trabalhar tranquilamente com o seu moldando, fazendo design de timbre do seu projeto, tá bom? Aí na aula que vem a gente vai fazer a compressão e também o reverb, né, o design de espaço. Depois a gente vai fazer uma audição dos timbres antes e depois de tudo isso que a gente fez na mixagem, para vocês perceberem a diferença brutal que dá
do início para o final da mix, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se conversa lá no grupo então, pessoal. Qualquer dúvida, por favor, me avise, tá bom? Um abração a todos.